Olá, sou o Dr. Gustavo Mantovani, especialista em cirurgia da mão, e hoje eu vou falar um pouquinho do impacto e do uso da impressão 3D na nossa prática clínica do dia a dia. Uma peça aqui simples que a gente fez, isso aqui simplesmente é a impressão 3D de uma tomografia de um paciente, né, um paciente nosso que tinha uma fratura do escafoide, que é esse ossinho aqui do punho. Então aqui a gente consegue entender bem, né, onde que o osso está quebrado, a gente consegue entender porque é um osso tridimensionalmente bem complexo, né? Então a gente tem uma visão e uma percepção muito mais clara, né, da onde esse osso fraturou, da cominuição, ou seja, dos pedacinhos menores de fragmentos que ele compõe, né, essa fratura, a localização, o desvio da fratura, como isso impacta aqui na articulação, né? Aqui a gente tem uma noção da anatomia toda, né, do punho, muito mais clara, né? Então um exemplo bem simples de como que a gente usa um objeto impresso em 3D para estudar melhor, né, um caso clínico. O projeto aqui é bem interessante, é um paciente que a gente tem uma prótese total do punho, é uma prótese que substitui a articulação do punho, né, aproveitando esse outro modelo aqui, né? Esse aqui é um componente que fica aqui no rádio e esse aqui é um componente que fica substituindo os ossos do carpo, né? E a gente fez aqui nesse caso aqui um protótipo de uma prótese de revisão. É um paciente que tem uma prótese que já está desgastada, já tem mais de 10 anos, né? E vai precisar fazer uma substituição dessa prótese. E como não tem no mercado nacional essa prótese, provavelmente nós vamos ter que fazer uma prótese customizada, uma prótese feita sob medida para esse paciente, em conjunto com a indústria nacional. Então a impressão 3D e o planejamento 3D me permitiu já projetar um novo implante, né, especial para esse paciente, pela tomografia do paciente, para fazer a revisão, a substituição da prótese dela que já está gasta. E olha só, ele serve inclusive para a criação de algumas peças, alguns elementos decorativos aqui para o nosso consultório. Essa peça aqui, muito interessante, a gente fez também com a tomografia original de um paciente nosso. Então aqui é uma mão real, com anatomia real, a gente subtraiu, né, no nosso software, subtraímos aqui uma esfera aqui no centro do punho, tirando todas as partes moles e mostrando a anatomia óssea real do punho. Então fica uma peça muito bonita aqui para o consultório, né, para ilustrar a nossa especialidade, mas também serve para ajudar a mostrar para o paciente na educação aqui durante a consulta, né, explicar a anatomia óssea do punho para a pessoa entender a complexidade, né, dos ossinhos do punho. Também é muito interessante. Bom, e aqui é o nosso cantinho onde a mágica acontece, aqui é onde a gente faz alguns nossos projetos. Aqui, por acaso, o último projeto de uma osteotomia, uma correção óssea de um metacarpo. A gente imprimiu, vou tirar agora aqui o modelo para ver se o nosso planejamento ficou correto. Um caso de uma malformação congênita, parte óssea e a partes moles, a gente pode ver que é um gigantismo, é uma doença que faz o dedo ficar maior do que o normal. Esse é um outro problema também, uma síndrome de Maffucci, que são tumores ósseos. A gente fez um modelo aqui também. Outro exemplo aqui nosso, aqui, um caso antigo que a gente fez um modelo, a tomografia aqui, era uma paciente que tinha uma pseudoartrose, né, do húmero. O húmero não estava consolidado, tinha essa placa feita e operada em outro serviço. A gente precisava estudar melhor aqui a situação da fratura dela para entender o quanto faltava consolidar, o que a gente ia fazer aqui na cirurgia de correção, né, desse caso. Então, o modelo ajuda bastante a gente ter uma noção real, né, do que esperar na cirurgia. Um pouquinho dos nossos equipamentos aqui. Esse daqui, então, é o nosso carro-chefe, aí, o que a gente mais está usando agora é uma impressora Ender 3. Agora estamos com um filamento aqui de PLA. Outra impressorinha aqui que a gente deixa meio de reserva é essa daqui, que é uma XYZ. É uma impressora mais simples, uma área de impressão menor, mas que para algumas coisas pequenas já resolve. Vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. A gente tem essa membrana que a gente comprou outro dia, que é uma membrana, não, uma camada, ela é colada por
adesão magnética, né? E a vantagem é que ela é flexível, então fica mais fácil a gente tirar o modelo, ó. Só a gente entortando assim, a gente descola o modelo com uma facilidade maior. Ó, a gente tem uma ideia, né? O modelo ele fica aderido aqui na mesa de impressão. Vamos tirar ele aqui, ó, e ele é feito, né? Ele tem um suporte. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar o suporte, ó. Isso aqui é o suporte. É o que é colocado pelo software nessas partes que ficam, as partes do modelo que ficam afastadas, né, do apoio. Então, se não tiver nada embaixo, né, a hora que o plástico é depositado, ela cairia. Então, se cria esse suporte que depois a gente destaca e aí tem a peça final. Então, vamos ter uma ideia aqui, ó. Vamos tirar aqui a pecinha. Olha o suporte que ficou lá. Ela praticamente já descolou inteira do suporte, né? Nesse caso aqui a gente fez os 2 fragmentos de osso e fizemos a plaquinha que vai ser usada também. Tortando aqui, ó, descolou. Esse aqui é o modelo que seria a placa que vai ser usada na cirurgia, para a gente fazer o teste aqui se o nosso planejamento ficou bem feito. Então olha só, de acordo com o nosso planejamento, né? Então essa placa aqui ela vai ser fixada fragmento da base do metacarpo aqui, são esses 2 furos, então ela fixa aqui nesses 2 furos e na parte distal nesses 2 furos. Tá aqui. Então esse aqui seria a posição final da fixação da placa, né, no fragmento proximal e no fragmento distal. E aí apertando aqui, essa aqui seria a correção final do osso. Então esse aqui seria o formato final do metacarpo de acordo com a correção e com o planejamento feito pelo computador.